Olá, alunos! Eu sou o professor César Augusto e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Japão. Esse conteúdo é referente ao percurso 21 do livro didático de vocês. Japão, país marítimo, potência mundial. Localizado em um arquipélago no hemisfério norte, o Japão está em uma zona de média latitude, no extremo leste da Ásia. A seguir, veremos as principais características naturais, populacionais, econômicas desse país, que se industrializou na segunda metade do século XIX e é uma das maiores potências econômicas do planeta. O meio natural e a distribuição da população. Formado por 4 ilhas de maior extensão, Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, e por mais de 3.000 ilhas menores. O território japonês totaliza uma área de cerca de 377 mil km², sendo um pouco maior do que o estado do Mato Grosso do Sul, que tem cerca de 357 mil km². O Japão se localiza em uma zona de encontro de placas tectônicas do Pacífico, das Filipinas e Euroasiática, o que explica a ocorrência de terremotos e a existência de vulcões em seu território. A população japonesa, que tinha mais de 126 milhões de habitantes em 2017, concentram-se nas planícies litorâneas, que, por sua vez, constitui uma das principais áreas de desenvolvimento econômico do país, onde se localizam os centros industriais e grandes cidades como Tóquio, Osaka, Nagoya, entre outras. É nessa região também que se desenvolveu a pesca, a agricultura de arroz, de campos alagados e outros cultivos. Aproximadamente 70% do território japonês é constituído por montanhas, o que dificulta a agricultura, mas contribui para a preservação da cobertura vegetal. Apesar do relevo acidentado, com o uso de tecnologia, tornou-se possível unir as 4 ilhas principais por pontes e túneis, o que permitiu a integração de seu território. Por ser um arquipélago, o Japão é um país de extenso litoral, com cerca de 28 mil quilômetros expostos às ações das massas de ar úmida provenientes do oceano. Era Meijin e a economia japonesa hoje. Em 1868, foi restaurado o poder imperial no Japão, subtraindo-se dos shoguns o poder feudal que exercia desde o século XII. Subiu ao trono o então jovem imperador Mitsuhiro, conhecido por Meijin. A Era Meijin, que foi de 1868 a 1912. Foi um período de grandes mudanças na história do Japão. Nesse curto intervalo de tempo, graças aos incentivos do Estado, o país concluiu sua Revolução Industrial. Assim, apoiada pelo imperador, algumas famílias formaram poderosos grupos econômicos e industriais, chamados de Zaibatsu. Após a Segunda Guerra Mundial, o país foi destruído, porém recebeu maciços investimentos dos Estados Unidos, que temia as investidas soviéticas na ilha. Com isso, o governo japonês investiu em educação, tecnologia e formação de mão de obra qualificada, atingindo um crescimento industrial tão vertiginoso que alguns observadores internacionais chegaram a afirmar que o país passava por um milagre econômico. Atualmente, as principais empresas japonesas formam verdadeiros impérios industriais, empregando milhares de pessoas e atuando praticamente em todo o mundo. A organização industrial japonesa baseia-se em 2 grupos de empresa: as grandes corporações industriais e as pequenas e médias empresas, que fornecem as peças necessárias para a fabricação de produtos mais complexos. Entre as principais corporações industriais estão as transnacionais, como Toyota, Nissan, Honda, Nippon, entre outras. O faturamento anual de cada uma destas supera bilhões de dólares.
As transnacionais atuam em diversos ramos de produção, como eletrônico, petroquímico, automobilístico, metalúrgico e etc., exercendo enorme influência no mercado mundial, tanto na esfera financeira como na esfera política. Aqui a gente tem alguns exemplos, de algumas marcas de origem japonesa. Agricultura, pouco espaço e muita tecnologia. Cerca de 70% do território japonês é ocupado por montanhas, o que limita as áreas de cultivo no arquipélago. As terras agricultáveis ocupam apenas cerca de 14,13% da superfície e cerca de 5,4 milhões de hectares. Para compensar o pouco espaço disponível para a agricultura, a terra é trabalhada para obter elevada produtividade, com o emprego de adubos, máquinas de irrigação, rotação de culturas e muitos outros processos técnicos. Todas as áreas são aproveitadas, mesmo as situadas em colinas ou em morros. A agricultura japonesa chega a obter em uma mesma área até 4 colheitas anuais. As propriedades rurais são pequenas, com uma média agricultável, cerca de 1,7 hectares, mas de modo geral, predominam as propriedades com menos de 1 hectare, que somadas representam cerca de 71% do total. Os principais produtos agrícolas do Japão são o arroz, o trigo, a cevada, a batata, hortaliças e frutas. O arroz ocupa cerca de 60% das áreas cultivadas e apresenta o maior índice de produtividade do mundo. Nos últimos anos, esse cereal tem apresentado excedentes, em razão das mudanças de hábitos alimentares da sociedade japonesa. Isso levou as autoridades a incentivar a produção de frutas e hortaliças e a criação do gado bovino. O Japão produz cerca de 75% de suas necessidades alimentares, mas depende da importação de produtos como trigo, açúcar, milho, soja e carne. O espaço industrial e os recursos naturais limitados. Apesar da posição ocupada pelo Japão na economia mundial como o terceiro maior PIB do mundo em 2017, o desenvolvimento industrial desse país depende da importação de matérias-primas, pois o território japonês é limitado em recursos naturais. Assim, o Japão importa todo o petróleo que necessita, cerca de 90% do minério de ferro e de manganês e 80% do de cobre e muitas outras matérias-primas necessárias para a obtenção de sua indústria. Para superar essa limitação, o país adotou uma agressiva política de exportação, com preços competitivos, resultado do desenvolvimento de inovações tecnológicas na produção, conquistou grande mercado, não só asiático, mas também norte-americano e europeu. Além disso, investiu maciçamente nas atividades mineradoras fora do seu território, garantindo o suprimento de matérias-primas importantes e estimulou a pesquisa científica e tecnológica, tornando-se líder na inovação, por exemplo, da robótica. Pecuária e pesca. A pecuária enfrenta problemas de espaço no Japão. Apesar de não existirem áreas para ampliação de pastagem, tem crescido o consumo de carne, leite e derivados, o que é suprido por meio das importações. O rebanho é pequeno em relação à população, de mais de 126 milhões de pessoas. O gado bovino de corte e o leiteiro totalizaram em 2017 apenas 8,3 milhões de cabeças, o que corresponde à relação de uma cabeça de gado para cada 15 pessoas. No Brasil, esse comparativo é feito de 1 por 1. O rebanho de suínos era mais numeroso
e soma-se aproximadamente 9,1 milhões de cabeça. Merece destaque a atividade pesqueira. O Japão se destacou em 2018 como o quinto país na produção de peixes, sendo superado por China, Indonésia, Estados Unidos e Rússia. Os produtos da pesca têm grande importância na alimentação da população, sendo a principal fonte de proteína. Bons estudos e até a próxima!